Faz alguns dias que eu não falo do affair Alexandre de Moraes, o affair mensagens vazadas, né? Situação sui generis, nem um pouco novidade e zero surpreendente, mas a gente precisa insistir aqui no assunto. No Estadão Analisa, houve aquele conjunto porque me parece que ainda está em curso, não sei, aquele conjunto de reportagens da Folha, produzido por Glenn Greenwald e Fábio Serapião, revelando mensagens de gabinete de Alexandre de Moraes, de um juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal, por fora, ordenando a produção de relatórios, como se fossem relatórios autônomos, pautados por Alexandre de Moraes, para que esses relatórios fossem enviados, repito, como produção espontânea, assinados, chancelados por um juiz auxiliar, uma produção, portanto, pré-determinada, com a intenção de quem a pautava, Alexandre de Moraes, para que gerasse um relatório que voltaria para o seu gabinete como autônomo para esquentar a decisão contra alguém que ele já tomara no momento em que determinou a produção do relatório, tudo por fora, tudo autônomo. É a manipulação, a instrumentalização do poder de polícia do TSE, ademais usado fora do período eleitoral e para matérias não necessariamente ligadas ao universo eleitoral. Muita gente não vê nenhuma importância nisso, parece bem sucedido o esforço para esquecer esse assunto. Não é nada, não é nada, não é nada. Há quem, eu entre eles, há quem veja problemas graves nessa conduta que, a rigor, apenas documentará, materializar a atividade do ministro Alexandre de Moraes à frente dos seus inquéritos, os inquéritos xandônicos. Muito bem. Isso não será investigado. Esses diálogos não serão investigados. A Procuradoria-Geral da República, imagina, o senhor Gonet, Paulo Gonet, o novo Aras, né? Foi um dos primeiros a correr para fazer desagravo a Alexandre de Moraes. Imagina, ele poderia... Imagino que os ministros do Supremo estejam submetidos ao ordenamento jurídico brasileiro e, eventualmente, uma investigação submetidos ao Ministério Público também, mas não nesse caso, porque Gonet já disse que não, que obviamente não vai investigar nada, não vai dar vazão a nenhuma apuração, muito pelo contrário, já correu para fazer homenagens, aliás, como de resto todo mundo, né? Quase todo mundo no Supremo, homenagens ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o caso em si, Eduardo CPX, o caso em si, com a gravidade que há, eu já escrevi várias vezes sobre isso, não adianta trazer espantalho de que o TSE tem poder de polícia, ninguém está contestando isso, não adianta dizer que não tem nada a ver com a Lava Jato, ninguém sério está comparando esse episódio com a Lava Jato. Embora a Lava Jato nos devesse ensinar, eu já falei isso aqui, há um ensinamento da Lava Jato, ou melhor, da Vaza Jato, sobre processos corrompidos, sobre o desvio do devido processo legal. Isso serve tanto para corruptos quanto para golpistas. Por melhor que seja a intenção, na hipótese de que seja boa a intenção. No final das contas, se o processo é viciado, beneficiados serão, tanto faz, golpistas ou corruptos, tanto faz. Algo que a Vaza Jato nos deveria ter ensinado. Porque não é porque houve corrupção no devido processo legal. E corrupção, gente, não é roubo, é corrupção. Estudem a palavra. Desvio no devido processo legal, que a corrupção não houve nos governos petistas. Mas o discurso influente hoje dá conta de que houve os problemas, a corrupção no devido processo legal, e não houve, portanto, corrupção. As duas coisas coexistem. Só que
à corrupção devido ao processo legal, inviabilizou, no correr do tempo, a investigação sobre as corrupções ou as punições sobre as corrupções havidas a partir da Petrobras. Aqui, nesse caso, os procedimentos de Alexandre de Moraes postos em xeque precisam ser questionados. Nós o fazemos em defesa de que os seus criminosos sejam punidos. Mas se vai repetindo, e os tempos viram, né, a maré muda, de repente, se vai repetindo o mesmo padrão. A falta de cuidado nos procedimentos, hoje estou sendo generoso aqui, né, no uso das palavras, falta de cuidado nos procedimentos, criando condições para contestação por aqueles que cometeram crimes. Muito bem. Isso não será investigado. Já está acomodado. Investigado, no entanto, será o vazamento. Está sendo vazamento. De novo, por Alexandre de Moraes. De novo, relator de um inquérito. Eu já não sei mais de onde vem isso. É tudo um grande inquéritozão, né? Mas há um inquérito aberto para investigar o vazamento das mensagens. E, portanto, investigado o senhor Eduardo Tagliaferro, que era o assessor de Alexandre de Moraes, escolhido por ele, contratado por ele, posto por ele nesse lugar, aquela assessoria especial de enfrentamento à desinformação, uma assessoria que precisava ser investigada, a sua origem, a natureza da sua criação, por que foi criada, afinal de contas, sendo ali o centro da instrumentalização do poder de polícia do TSE, como fica claro nas mensagens reveladas pela Folha de São Paulo. Eduardo Tagliaferro será investigado, está sendo investigado, teve celular tomado para averiguação. O relator da matéria é Alexandre de Moraes. Criou esse inquérito de ofício, não é nenhuma novidade, não será a primeira vez, pode fazer, já o fez, tem a chancela do Supremo Tribunal Federal para fazer, e de novo sem a participação do Ministério Público. É mais uma diferença em relação a Lava Jato. Nesse caso, o Ministério Público não toma parte. Criou o inquérito, a rigor, um inquérito que investiga um caso em que ele, Alexandre de Moraes, é parte. Está investigando um inquérito sobre um ex-assessor dele, que dialogava com um assessor dele por fora, com aquelas trocas e combinações informais para geração, para esquentamento de relatórios, de laudos, portanto, de ofícios que voltariam ao seu gabinete para decisões que ele tomaria. Não se investiga o caso, mas se investiga o vazamento, como terá sido vazado, o celular foi acessado por quem, foi a Polícia Civil, essa é a suspeita, que tendo acesso ao celular de Tagliaferro no ano passado, coletou esses materiais e depois agora solta. Precisa ser investigado mesmo, se for a Polícia Civil, é gravíssimo. A questão é, pode Alexandre de Moraes ser o relator dessa matéria? Então, a defesa de Tagliaferro pediu formalmente que Moraes, e me parece correto, seja afastado do inquérito sobre vazamento de mensagens. Alexandre de Moraes não é o relator daquele caso de Roma, das agressões em Roma, né, vocês estão lembrados. O relator é Dias Toffoli. Então, essa demanda é uma arguição de impedimento da defesa de Tagliaferro, apontando a parcialidade e o envolvimento do ministro Alexandre de Moraes com o caso. Para além, isso me parece formalmente o verdadeiramente inatacável nesse caso. Para além do ministro Alexandre de Moraes ser parte dessa história, parte interessada de um caso que ele está relatando, pode até se dizer vítima de um caso em que, novamente, ele age como polícia, como promotor e, claro, como juiz. Esse é o problema da instrumentalização do TSE, do poder de polícia do TSE. Era uma espécie de, segundo as matérias da Folha, uma espécie de fachada para que o ministro pudesse exercer livremente a sua condição de juiz total, de delegado, de promotor e de
juiz, de decisor. O grande problema, formalmente falando aqui, me parece ser o de foro, certo? Esqueçamos esse impedimento, por óbvio, meu Deus do céu, de ministro ser parte nessa questão, portanto, ter parcialidade nessa questão. Há a questão do foro. Eduardo Tagliaferro não tem foro por prerrogativa de função. Por que essa investigação está no Supremo Tribunal Federal? É porque Alexandre de Moraes decide o que vai julgar. O foro eu decido. A instância eu decido. Mas não faz sentido, formalmente falando. Eduardo Tagliaferro é primeira instância. Então, a investigação sobre o vazamento tem que acontecer. Assim como deveria acontecer a investigação sobre o caso, que as mensagens revelam. Esqueça. Mas é necessária a investigação sobre os vazamentos que ela acontecesse no devido lugar, que é a primeira instância. Não há razão para estar com Alexandre de Moraes. E há uma pressão muito grande, inclusive desde dentro do Supremo, tá? Eu não tenho fonte Supremo, não tenho. Nem quero ter. Não é a minha. Mas os colegas que conversam e que fazem reportagens e tal, dão conta de um incômodo com esse novo inquérito e com a posição do ministro Alexandre de Moraes como relator